Bom, bom dia a todos e a todas, né? Hoje a gente vai ter a nossa segunda aula da unidade 2, tá? Da disciplina de TCC 1, e a gente vai estar discutindo a construção desse projeto estruturado, que é o nosso trabalho para essa NUP 2, ok? O nosso grande objetivo para essa segunda unidade da disciplina é sair do nosso projeto básico e entregar um projeto estruturado de pesquisa. Bom, nesse sentido a gente precisa entender que é uma jornada, é uma sequência. Como eu disse, a gente vai sair de um projeto básico e vai passar para um projeto estruturado. Então a gente vai ter que definir os objetivos específicos, a gente já chegou até o ponto do objetivo geral no nosso projeto básico, então agora a gente vai fazer a descrição dos objetivos específicos, traçar esse roteiro de onde eu estou, né, diante do meu problema, da definição da minha hipótese, da definição do meu objetivo geral e para onde eu vou, onde eu quero chegar. Então, as metas e as chegadas, né, com as suas respectivas paradas obrigatórias, cada ponto específico, e aí a gente vai entender na apresentação dos objetivos que cada objetivo específico é uma etapa de conclusão, de realização do meu objetivo geral. Então, aonde a gente quer chegar. Nesse sentido, a nossa bússola, quem vai nos direcionar tanto para a estrutura do trabalho, no sentido de base teórica, de base fundamental, como para o norte, que a ciência nos traz sobre essa dúvida que a gente teve como apresentação no trabalho da NUP 1, vai ser o nosso referencial teórico. Então, vocês já trouxeram a proposta, né, de uma introdução breve, que trouxe um pouco dessa fundamentação, mas a gente vai ampliar esse referencial teórico. A gente vai também entender como buscar essas referências, ok? Então aqui a gente vai trazer as teorias e os autores que guiam a nossa visão dentro do trabalho. Com quem a gente conversa, quem concorda, como a ciência aborda esse meu tema. Será que a ciência aborda como relevante a minha dúvida? E ela é pertinente para ser uma pesquisa, então a gente também vai trazer um pouco dessa fundamentação através do nosso referencial teórico. E, por fim, a gente vai ter o nosso, a nossa ferramenta, a nossa estratégia. Ok, Alex, o nosso veículo para se chegar nesses objetivos, para seguir esse roteiro. E esse veículo da gente vai ser a nossa metodologia, o método que a gente vai utilizar. Né? Então a gente vai entender e identificar qual é o tipo de pesquisa que a gente está querendo realizar, quais são os nossos objetivos, como a ciência aborda esse tema, e a partir daí entender e definir quais as ferramentas, quais os instrumentos, qual o veículo que a gente vai utilizar para seguir nesse roteiro. Então é o caminho e as ferramentas de coleta das informações necessárias para atingir o nosso objetivo. Então, como é que a gente vai atravessar esse terreno, como é que a gente vai percorrer esse percurso, né, entre os nossos anseios, as nossas problemáticas, a nossa hipótese e o cumprimento do nosso objetivo. Bom, e aí nesse percurso a gente vai iniciar com a apresentação e a construção dos nossos objetivos específicos. Como eu disse, na nossa NUP 1, a gente já tem um projeto que nos apresenta qual é o tema, qual é o problema, qual é a hipótese e qual é o nosso objetivo geral, com uma breve introdução e uma justificativa, que elas vão ser reformuladas, não necessariamente reformuladas, mas elas vão ser ampliadas, vão ser melhoradas a partir da construção do nosso referencial teórico, né? Dessa expansão do nosso referencial teórico que vocês apresentaram inicialmente de uma forma breve. Então, os objetivos eles vão passar dessa perspectiva do macro para o micro, né? É um movimento inverso. A gente tem o macro objetivo, que é o geral, e eu vou passar para o micro, que são os específicos. As formas pelas quais, os caminhos pelos quais eu vou percorrer para se chegar ao objetivo geral, para se cumprir com o objetivo geral. Então, o meu objetivo geral é o meu destino final. É o produto macro do meu TCC. É o meu grande objetivo. Então, analisar a inclusão dos alunos com deficiência visual nas aulas de educação física. Esse é o meu grande objetivo. É desenvolver essa análise. Então, para chegar nesse objetivo, quais são as etapas que eu terei de cumprir? Quais são as ações que eu terei de desenvolver para cumprir com esse objetivo? E esses são os meus objetivos
específicos. São os desdobramentos operacionais do meu objetivo geral. Então, são as minhas paradas obrigatórias, mensuráveis e lógicas. Então, é dentro do meu objetivo específico que eu vou trazer esse refinamento, né? Então, ele tem que ser factível, ele tem que ser interessante, novo, ético e relevante. Tem que ser inovador, né? Então, ele tem que ser, dentro dessa perspectiva do Finner, ele tem que ser capaz de responder a esses aspectos que vão estar fundamentando também o meu objetivo geral. Então, eles vão garantir a chegada até o destino e eles vão ter que se utilizar de algumas estratégias, assim como o objetivo geral, de determinados usos de verbos. Então, nesse sentido, a gente vai ter a taxonomia de Gil, que é a escolha adequada do verbo para representar o meu objetivo, e aí a gente precisa ter uma condição bem clara, uma distinção muito clara na hora da gente formular os nossos objetivos, que é a diferença de pesquisar e de intervir, certo? Então, a gente tem que evitar verbos como ensinar, promover, conscientizar, porque é uma ação direta de intervenção, certo? Ela não é uma ação necessariamente de pesquisa, uma ação científica de pesquisa. Então, pesquisar é buscar o conhecimento, ela tem que ser uma ação científica. Ela não necessariamente vai intervir na sociedade ou atuar como um docente nesse momento. Eu não tenho que pensar na ação docente, na prática enquanto professor, mas na prática enquanto pesquisador, ok? Então, eu tenho que explorar, conhecer, identificar, eu tenho que descrever, caracterizar, relatar, eu tenho que explicar, analisar, avaliar, comparar, verificar. Então, eu tenho que dizer o que existe, como ocorre, por que ocorre. Tá certo? Então, é nesse sentido que eu tenho que ter a construção dos meus verbos de objetivo. Eles têm que ter essa perspectiva de uma ação científica e não necessariamente da minha ação enquanto docente. Bom, então, nesse sentido, eu preciso que os meus objetivos cumpram com esse checklist. Como é que eu sei que o meu objetivo específico está ok? Ele tem que estar iniciando no verbo no infinitivo, identificar, comparar, analisar, tal qual a gente acabou de passar na taxonomia. Ele tem que ser capaz de ser mensurado ou observável. Né? Então, eu tenho que ter a capacidade de observar e de relatar como ele acontece, medir de alguma forma o seu impacto. A minha quantidade de objetivos tem que ser controlada. Eu não posso ter muitos objetivos, eu também não posso ter poucos objetivos, senão eu não vou conseguir descrever qual é o processo que eu vou cumprir para atingir um objetivo geral. E se eu tiver muitos objetivos, eu estou construindo um grande objetivo geral que vai gerar uma incapacidade de cumprimento dentro de prazo. E eu posso me dispersar com relação ao que é realmente o meu objetivo de trabalho, o meu objetivo geral e a sua determinação. Então, é interessante que você tenha entre 3 e 4 objetivos, a depender do seu objetivo geral. É interessante que você tenha pelo menos essa quantidade, dentro de 3 a 4, ok? E, novamente, nenhum dos objetivos é uma tarefa de rotina. Então, eu não posso colocar como objetivo uma ação enquanto professor de educação física, enquanto estudante de educação física em atividade, dentro daquele ambiente, tá certo? Eu não posso converter uma tarefa de rotina num objetivo de pesquisa. Bom, como é que isso vai se dar na prática? Vamos lá, para um exemplo aqui. Eu posso ter como objetivo geral analisar a eficácia do treinamento de força para idosos com sarcopenia em publicações científicas brasileiras. Então, perceba que é um estudo de revisão. Tá? A partir desse... Só um ponto. Esse tema, ele é um tema de bacharel. Perceba que ele não é um tema que está analisando o impacto na educação, na prática docente. Ok? Então, é um tema que não está... Não, Carlos, pelo cronograma, o que eu tenho do meu horário é esse horário de 10 horas. Pelo que está postado na disciplina, tá? Mas se for o caso, eu posso deixar gravado para vocês e disponível depois, tá? Mas o que eu anotei no último encontro da gente foi que eu tenho essa aula de 10 a meio-dia, de acordo com o calendário, tá?
Se for o caso, eu vou deixar disponível para vocês também, tá? Não tem problema. Aí vocês escolhem qual disciplina vocês vão ficar. Tá gravado, vai ficar gravado, vai ficar disponível lá na página para vocês, ok? Então podem ficar à vontade. Bom, continuando. Então aqui eu tenho um objetivo que ele é no campo do bacharel. É importante eu entender. Aqui ele não está fazendo uma projeção científica no campo do ensino, da educação, da atividade docente, ok? Então vamos lá. O objetivo geral aqui é analisar a eficácia do treinamento de força para idosos com sarcopenia em publicações científicas brasileiras. Então, quais são os meus objetivos específicos? Quais são as ações que eu terei que desenvolver para cumprir com essa análise? Eu vou ter que identificar os protocolos de treinamento de força mais utilizados, então nesse nível exploratório. Eu vou ter que comparar os resultados de ganho de massa muscular, é o descritivo, é a análise mensurável, certo? E no nível explicativo eu vou verificar os principais desafios relatados pelos profissionais. Então, é uma pesquisa de campo, certo? Essa análise vai ser feita em campo, ela vai ter uma coleta direta de material e de dados para cumprir com seu objetivo. Uma outra possibilidade que a gente tem são alguns usos de verbos dentro dos modelos de trabalho que a gente tem previsto para o nosso curso de licenciatura em Educação Física. Então, por exemplo, quando eu for falar de revisão de literatura, eu posso estar trazendo a exemplo da gamificação, identificar protocolos da literatura, descrever contextos de aplicação, verificar a eficácia relatada, e aí perceba uma diferença. Aqui ele vai estar verificando os principais desafios relatados pelos profissionais, professores. Aqui ele está verificando a eficácia relatada. Então, ele vai, através da busca da literatura, identificar como as pesquisas relatam essa eficácia. E esse é um ponto importante para a gente conseguir distinguir um trabalho que é uma revisão de um trabalho de campo, que a grande maioria de vocês acabou colocando objetivos de trabalho de campo, e aí a gente tem que lembrar do aspecto da submissão a conselho de ética, da estruturação do instrumento, e que vocês têm um prazo muito curto e que não é compatível fazer um estudo de campo, certo, com o tempo que vocês têm e até com os próprios modelos de trabalho que a gente tem à disposição para vocês. Então é importante que vocês reconfigurem essas estruturas dos objetivos. Então, esse material vai ser muito importante para a gente fazer esses ajustes no trabalho, tá bom? Bom, seguindo, a gente tem também o relato de experiência, né? E aqui é o goalball na escola, que é uma atividade esportiva para deficientes. Então, caracterizar o planejamento didático, relatar a percepção dos alunos, avaliar os impactos da intervenção. E aí é um relato dentro da experiência, caracterizar como é que foi esse planejamento, relatar de forma indireta o que é que foi percebido dentro da vivência dos alunos, avaliar os impactos dessa intervenção sobre a percepção do profissional. Tá? E o produto educacional, a exemplo da criação de um guia de jogos, levantar os jogos na literatura, descrever as competências da Base Nacional Curricular, Base Nacional Curricular, né, o BNCC, e comparar a percepção dos professores. Aí, nesse caso, é um estudo de prática, de aplicação. É importante a gente entender que, nesse sentido, submeter a comparação e a percepção dos professores vai requerer aquele problema da submissão ao Conselho de Ética. Tá bom? Então, vocês podem relatar, descrever e fazer uma descrição, fazer uma avaliação de como foi o processo de construção. Ou fazer uma nova descrição sobre a estrutura do produto educacional frente ao que se apresenta na literatura, como ele se compatibiliza com a temática descrita na literatura. Ok? Bom, então qual é um alerta que a gente precisa lembrar quando for para elaborar, construir nossos objetivos específicos? Eles não são tarefas. Então, fazer revisão de literatura é uma etapa obrigatória de uma revisão de literatura. Fazer revisão bibliográfica é uma etapa obrigatória de um trabalho de revisão de literatura. Então, ele não é um objetivo de pesquisa, certo? Revisar a literatura não é um objetivo, porque ele já é parte, etapa inerente a uma pesquisa bibliográfica. Aplicar questionário é um método, é uma estratégia de coleta. Ela não pode ser tratada como um objetivo de pesquisa, um objetivo de investigação. Então,
É muito importante que a gente entenda que ações que são relacionadas às tarefas inerentes ao próprio modelo de trabalho, ao próprio tipo de pesquisa, não podem ser considerados objetivos da própria pesquisa. Ok? Seguindo, a gente vai passar para a discussão sobre as bases do nosso estudo. Vamos dar base ao estudo. Né? Vamos elaborar essa nossa fundamentação teórica. Vamos colocar ela dentro da perspectiva do campo científico. Como a ciência vem discutindo esse tema que eu gostaria de discutir. Bom, nesse sentido, a fundamentação ela não vai ser um resumo de textos, mas ela tem que ser uma conversa crítica com a ciência. Como assim, professor? Bom, vamos lá. Vocês fizeram um levantamento de uma questão sobre um tema relacionado à prática do educador físico na licenciatura. Esse é o problema de pesquisa de vocês. Vocês trouxeram um questionamento à ciência. Porém, a gente precisa compreender que a ciência está, né, em desenvolvimento, está aí em atividade, né, em pesquisa, em funcionamento, há muito mais tempo do que o surgimento da nossa dúvida e a nossa inserção nesse campo. Então, é natural que alguém já tenha discutido algo sobre este problema que a gente levantou. Existe alguma literatura sobre isso? Até porque, para que a gente gere o questionamento, a gente precisou passar por um processo formativo que nos fez compreender as relações inerentes a esse campo. Então, se eu estou falando de educação inclusiva, e inclusão de estudantes com TEA ou com outras deficiências nas atividades da educação física, é porque em algum momento me foi proporcionada a discussão sobre a educação inclusiva, sobre alunos com TEA na educação física e sobre estratégias de inclusão. Então, existe uma discussão no campo. E eu entendi que existe uma lacuna. Na minha percepção, existe uma lacuna. Eu poderia discutir mais sobre isso. Ok, mas para eu chegar nessa conclusão, eu preciso conversar com a ciência. Porque às vezes eu posso enxergar uma lacuna e, na verdade, ela não ser uma lacuna. Eu faço uma pesquisa e descubro que, na verdade, já se discute sobre isso. E o que se tem sobre o tema é que tais estratégias são as mais eficazes. Então, quando eu vou fazer a minha fundamentação teórica, eu vou estar trazendo exatamente essa conversa crítica entre a minha proposta de pesquisa e o que a ciência aborda sobre o tema. Então, eu vou conversar com as minhas fontes. Bom, nesse sentido, a fundamentação teórica ela tem três funções que são essenciais para a nossa pesquisa. Ela vai contextualizar o nosso tema e problema, então ela vai situar o nosso problema dentro desse cenário atual, de como a ciência discute o tema e o problema que eu estou propondo. Depois a gente vai ter a função de sustentação, então ela vai definir determinados conceitos que são inegociáveis. Então, se eu estou falando de uso de atividade lúdica, o que é que eu considero lúdico? Se eu estou falando de educação inclusiva, como esse conceito está trabalhado na ciência, qual é o conceito de inclusão que a gente tem. Então, esses termos chaves que estão nos seus objetivos, que estão na definição do tema e do problema, eles precisam ser conceituados, né, sustentados o conceito na sua fundamentação teórica. Se eu estou falando de educação inclusiva, a partir de que conceito? A partir de que perspectiva da educação inclusiva? A partir de que perspectiva de atividade lúdica? A partir de que perspectiva de, enfim, de desenvolvimento motor, né? Psicomotricidade que vocês trouxeram. Então, esses conceitos chaves que são trabalhados, que são norteadores da pesquisa de vocês, eles precisam ter a conceituação definida e sustentada na fundamentação teórica. E é essa conversa com as suas fontes que vai trazer isso, ok? E, obviamente, a função de dialogar. Ela vai colocar os autores que concordam e que discordam para conversar sobre a sua proposta. Então, ela vai trazer esse diálogo com o campo.
esse diálogo com o âmbito da ciência. E a partir dessas três funções essenciais, eu vou conseguir, por exemplo, trazer a relevância da minha pesquisa, né? Reconfigurar, reestruturar, fortalecer a minha justificativa do trabalho. Eu vou conseguir trazer uma introdução bem fundamentada nessa contextualização, dessa sustentação e desse diálogo. Eu refaço a minha introdução do trabalho, que eu vou trazer uma apresentação do meu tema melhor fundamentada, mais contextualizada, mais sustentada em conceitos científicos, em representações do campo científico que trazem esses conceitos e dialogando com convergências e divergências do campo, mostrando assim a sua relevância. Bom, nesse sentido, a gente precisa passar a nossa fundamentação teórica por um funil, onde a gente vai discutir inicialmente os conceitos de base, então as definições teóricas do objetivo, como eu disse, essa sustentação dos conceitos gerais, né? O que é psicomotricidade segundo a literatura, o que é educação inclusiva. Depois a gente vai passar para essa contextualização no campo, como o tema se materializa na educação física, em que perspectiva esse tema vem sendo discutido no campo da educação física, e o estado da arte, que são as pesquisas mais recentes, e como ela aborda o tema e o problema específico da tua pesquisa. Então, por exemplo, quais são as dificuldades reais dos professores a aplicar jogos psicomotores, como a ciência vem discutindo recentemente essa problemática dentro do nosso campo de atuação, certo? Então eu vou afunilando a minha fundamentação teórica. É uma sequência de discussões. Eu vou apresentar, a partir da minha definição de tema e problema, eu vou apresentar os conceitos gerais. Se eu estou falando sobre educação inclusiva, se eu estou falando sobre psicomotricidade, se eu estou falando sobre o uso de a inserção das artes marciais na educação física, né? Eu tenho que trazer desde essa discussão dos conceitos base, então quais são os conceitos-chave, os conceitos base do meu problema, do meu título, do meu tema de pesquisa. A partir daí, como eles estão sendo tratados dentro do campo da educação física e, ao final, como a atualidade vem discutindo especificamente o problema que eu levantei. Como as pesquisas mais recentes vêm tratando sobre esse tema. Bom, e aí, antes de mais nada, a gente precisa entender alguns conceitos gerais sobre as pesquisas em bases de dados. Porque a gente vai ter que buscar esse material, né? Se a gente está falando da fundamentação teórica, a gente vai ter que buscar essa fundamentação, buscar essa discussão, entender como a ciência está discutindo, é buscar a informação, fazer a pesquisa nas bases de dados sobre essa discussão. Então, base de dados, por definição, são as bases ou os bancos compreendidos como as fontes de informação eletrônica, pesquisáveis de modo interativo ou conversacional através de um computador. São os ambientes onde estão disponibilizados os artigos, os trabalhos acadêmicos, as dissertações, etc., que vão estar tratando de temas em geral, né? E aí a gente vai ver aqui no nosso campo as bases que vão ser mais voltadas ao campo da educação e o campo da saúde. Mas a gente tem como base banco de dados, é compreendido como esse ambiente que concentra fontes de informação. Eles são eletrônicos, interativos, e você pode acessar essas informações dentro dessas bases. Então, o objetivo é promover o acesso à informação, fornecer essas informações atualizadas e precisas, né, com confiabilidade, atender às necessidades do seu público-alvo e fornecer um mecanismo eficiente para a recuperação de informação. Então, por que a gente tem que planejar essa busca? Porque senão a gente se perde no mundo da informação. E a gente não pode perder informação quando a gente está fazendo uma pesquisa. Então, para a gente fazer uma pesquisa das nossas fontes, a gente precisa ter o tema, o objetivo do trabalho e definir as nossas palavras-chave e descritores apropriados, certo? Então, para que eu faça a estruturação do meu referencial teórico, eu já tenho que identificar, através do meu tema e dos meus objetivos, quais são as palavras-chave
e os descritores inerentes a essas palavras para que eu faça a busca das minhas bases, das minhas fundamentações teóricas. Então, eu tenho que entender o meu trabalho, eu tenho que entender quais são os conceitos-chave dele, para identificar quais são os seus descritores das pesquisas em bases de dados, e a partir daí a gente conseguir buscar as melhores fundamentações, as melhores fontes para sustentação do nosso trabalho. Então, palavras-chave são os termos representativos dos temas principais do trabalho, certo? Então, eu tenho que identificar quais são as principais palavras que representam o meu tema de pesquisa, identificando as ideias e as discussões que servem de referência para essa pesquisa. Então, eu preciso ter palavra-chave para quando alguém for pesquisar sobre o tema, ele cair no meu estudo porque está com aquela palavra-chave destacada. Então, se eu estou falando de educação, de inclusão de alunos com deficiência, a educação inclusiva é uma palavra-chave. E aí, quando forem pesquisar sobre a educação inclusiva, essa palavra-chave vai levar as pessoas a encontrarem o meu trabalho na plataforma onde ele estiver disponibilizado. Certo? Já os descritores, eles são termos padronizados. A gente tem plataformas que apresentam descritores de pesquisa, né, submetidos a um controle de sinônimos e organizados de uma forma hierárquica, de modo a facilitar a localização de dados em bases específicas. Então, por exemplo, a gente tem o DESC, né, que é uma base de descritores em saúde, DEX. Enfim, a gente tem o DEX, que é uma base de descritores em saúde. Ou a gente tem a base do PubMed, que é uma base de dados americana, que tem o MESH, que é a base de descritores do PubMed, que é uma base de pesquisa internacional. Então, assim, a gente tem as bases de descritores, que são os locais onde você vai identificar essas palavras padronizadas que vão facilitar o seu acesso ao estudo, às pesquisas, tá certo? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês. Que aí pode ficar mais interessante de mostrar diretamente. Então, por exemplo, vamos lá. Deixa eu compartilhar, mudar o compartilhamento do guia aqui. Ok. Então, aqui a gente está no DEX, tá? São descritores em ciências da saúde. Perceba que a gente tem, por exemplo, a BVS, que é a Biblioteca Virtual em Saúde, como uma base de dados vinculada a esse ambiente. Então, se eu usar determinado termo de pesquisa que esteja aqui enquanto descritor do DEX, ele vai funcionar para encontrar trabalhos na BVS. Então, vamos lá. Se eu colocar aqui educação inclusiva, ele vai me trazer educação inclusiva, é um descritor em português. Como ele pode ser aplicado em inglês, como ele pode ser aplicado em espanhol, como ele pode ser aplicado em francês. E quais são? Ele tem uma nota de indexação primária, certo? Então, educação do indivíduo que notadamente diverge intelectualmente, fisicamente ou socialmente ou emocionalmente daqueles considerados normais e assim requer instrução especial. Pronto. Essa é a nota de escopo. É como ele vai identificar os trabalhos que vão discutir educação inclusiva. Os trabalhos que discutem, que querem usar esse descritor, eles têm que estar inseridos dentro dessa perspectiva de trabalho. Ok? E aí ele tem um qualificador permitido. Ele tem vários outros qualificadores que vão inserir esse termo dentro, né, do ambiente de pesquisa. E ele tem um termo alternativo. Quando você pesquisa educação inclusiva, você pode ter os mesmos trabalhos através do uso também do termo educação especial. Então, percebam que os descritores eles vão ajudar a gente a identificar os trabalhos e localizar melhor os trabalhos. Aí, o conceito de educação inclusiva está dentro do conceito, do âmbito da antropologia, educação, sociologia e fenômenos sociais, que de grande descritor, né, de área geral está a educação, em sub-área de educação não profissionalizante, ok?
sendo a área dentro da área da não profissionalizante, a educação inclusiva, que é subdividida em educação de pessoas com deficiência auditiva, intelectual, visual ou inclusão escolar, certo? Nesse mesmo nível, nós temos, na perspectiva da educação inclusiva, a educação física escolar e a educação vocacional, porque são áreas que vão discutir esses mesmos temas de educação com deficiência, com auditiva, intelectual e visual, e a inclusão escolar. Porque quando a gente trata de educação física escolar, a gente precisa ter uma adaptação direta às práticas para integrar e incluir esses alunos. Ok? Então, essa é a importância da gente compreender o conceito de palavra-chave e descritor para facilitar a busca e a identificação das fontes que vão servir para a fundamentação teórica dos nossos trabalhos. Bom, seguindo, a gente vai ter, para a realização das pesquisas, o uso de operadores booleanos, ok? E o que são esses operadores booleanos? Elas são palavras que informam ao sistema de busca como combinar os termos de uma pesquisa. Servem enquanto ferramentas para qualificar a busca de vocês e devem ser digitadas sempre em letra maiúscula. Quais são esses operadores? AND ou e, quando a gente tiver uma base que permita a busca e o uso desses operadores em português, a gente usa o que está no parêntese. Quando não, a gente tem que usar, para o padrão geral, os termos em inglês, certo? Ele é um operador de interseção. O que é que isso quer dizer? São temas que agreguem os dois descritores, ok? Nesse sentido, ele recupera resultados que contenham todos os termos pesquisados. Todos. Ele precisa ter os dois. Tá certo? Então, para que você consiga encontrar pesquisas com o operador AND, ele vai buscar informações que tenham os dois descritores. Tá? Para o OR, ou, é união. Então, é ou um, ou outro, ou os dois. Então, são trabalhos que apresentem a união desses termos. Recupera qualquer resultado que contenha pelo menos um dos termos pesquisados. Note. Note é um operador de exclusão. Então, ele vai selecionar um tema geral e excluir o termo específico que você colocar depois dele. Certo? Ele vai excluir resultados que contenham o termo posterior ao uso do operador. Então, se eu pesquiso esporte, note futebol, ele vai buscar qualquer tipo de pesquisa que aborde esportes que não seja o futebol. As aspas. E aí você usa especificamente as aspas. É um operador de aproximação exata. Se eu coloco o termo entre aspas, ele vai buscar especificamente aquele termo. Como assim, professor? Se eu faço uma busca, educação física, vamos lá para o primeiro exemplo, educação física e de saúde. No primeiro momento, a gente entende que ele vai procurar tudo que tenha educação física e saúde. Só que como eu não coloquei o termo educação física entre aspas, e ele é um termo composto, ele pode procurar tudo que tenha educação física ou educação física. Entendeu? Porque ele não está determinado como um operador de aproximação. Então, ele não está determinado que eu quero aquela expressão exata. Eu não defini que eu quero exatamente a educação física da forma como ele está escrito aqui. Eu só coloquei a educação física. Então, ele pode ter educação física em termos separados, algum termo no meio. E ele entender que a educação física está no trabalho. Entendeu? Ou ter um ou outro. Então, como eu não defini que eu quero termo específico, ele pode encontrar qualquer um. Se eu faço a mesma pesquisa e coloco educação física entre aspas, ele vai localizar somente estudos que tenham o termo educação física, da forma como ele está descrito.
tal qual está aqui embaixo. Ele vai buscar a expressão exatamente como ela foi digitada, então ele vai procurar estudos que tenham exatamente o termo educação física escolar. Seguindo. Depois a gente vai ter um parêntese. E ele é um operador de agrupamento. Então eu posso colocar uma operação dentro do parêntese, para ela ter um perfil de restrição ou de união, e associá-lo a um outro termo posterior numa operação externa ao parêntese. Então ela organiza e prioriza os termos de pesquisa mais complexos. Então eu vou fazer saúde ou bem-estar. Então tudo que fale de saúde ou bem-estar. Então primeiro eu vou selecionar todos os trabalhos que falem de saúde ou bem-estar. Depois de analisar isso, eu vou associar dentro desses trabalhos quais abordam o termo exercício. Então, se vocês olharem no exemplo, saúde ou bem-estar, entre parênteses, então ele tem uma prioridade. Ele vai ser feito esse processo de seleção de base primeiro. Depois, eu vou pegar desse resultado e cruzar com a união, com a interseção com o termo exercício. Ok? Então, o parêntese é uma priorização de um âmbito de pesquisa. Ele vai selecionar um contexto específico de material e a partir desse contexto é que ele vai associar os outros termos. Ok? Então vamos lá. Seguindo, o asterisco. Ele é um operador de truncamento. O que seria isso? Ele amplia as variações da palavra. Então, se eu colocar só a raiz da palavra e depois o asterisco, eu vou estar recuperando as palavras que possuem esse mesmo radical. Educação, né? Eduque é a raiz. Se eu botar o asterisco depois, ele vai pegar educação, educador, educativo e todas as palavras que tenham aquele radical. Isso é muito interessante quando eu quero fazer uma pesquisa de várias formas de uso, de contextualização de uma palavra que possui o mesmo radical, e eu não quero colocar vários operadores de ou, né, para não deixar a minha pesquisa muito extensa. Isso pode atrapalhar a leitura da plataforma sobre o que eu estou querendo pesquisar. Então, o termo de truncamento ele vai ampliar essa variação e vai facilitar para vocês a identificação dos trabalhos. Então, ele é muito interessante quando a gente tem algumas palavras que contextualmente podem representar a mesma coisa através da variação do seu sufixo, certo? Então, é importante para esse tipo de pesquisa. A interrogação, ela é um operador de mascaramento. O que é que isso quer dizer? É um operador que substitui um caractere. Da mesma forma que eu vou ter o truncamento, eu posso ter a interrogação, né, para fazer a substituição para pequenas variações. Menino, interrogação, menino ou menina. Uma variação restritivamente de gênero. Eu não quero pegar uma grande variação. Meninos, meninas, etc. Meninice, etc. Entendeu? Você não quer pegar todas as variações de um radical. Eu quero pegar só uma variação menor. Né? Uma variação especificamente de gênero. Ou uma variação de gênero e de número. Certo? Então, ela é uma variação mais restrita. E o near é de proximidade. Então, eles buscam termos que parecem ou que aparecem próximos um do outro. Então, o near é um refinamento do I. No I, eu quero encontrar tudo que fale de educação e saúde. Mas quando eu coloco near, eu estou dizendo que eu quero que esses termos estejam próximos um do outro no texto. Eles não podem falar de educação em um tópico e de saúde só uma vez no trabalho, em um parágrafo. Entendeu? Então aqui eu estou trazendo uma relação de proximidade. Ele vai buscar pesquisas onde esses termos estejam aparecendo próximos um do outro. Então a discussão é sempre uma proximidade do campo da educação em saúde, digamos assim. Não necessariamente com esse termo, mas os termos estão próximos quando discutidos dentro do trabalho. Ok? Então, esses são os operadores booleanos, e aí, onde a gente pode realizar essas buscas utilizando esses operadores? No Cielo, que é uma base
Americana de Pesquisas em Saúde, né? Uma livraria latino-americana, no Google Acadêmico, que é mais amplo, né? No PubMed, como eu disse, que ele usa os termos em inglês, mas ele é uma grande base de dados para o campo da saúde e da fisiologia, e no portal da CAPES, com acesso restrito às teses e artigos mais globais, mas que vocês podem usar o acesso da CAF, da UCISAL, para poder fazer pesquisa de outros trabalhos também. Tá? E aí eu vou mostrar aqui para vocês a utilização, a prática, né, das pesquisas utilizando os operadores booleanos. Tá? Então, vamos vir aqui para o Cielo e vamos usar algumas dessas estratégias. Tá? Vamos ver aqui, educação física e saúde, tal qual está lá no nosso trabalho. Ele encontrou 1.181 resultados de trabalhos que falam sobre educação e saúde. Ok? E aí aqui, gente, vocês vão ter as quantidades. Então, por exemplo, deixa eu ajustar melhor aqui para vocês. Então, por exemplo, ele encontrou 1.081 trabalhos. 730 eles estão localizados no Brasil. São dentro de repositórios brasileiros, periódicos brasileiros, tá? E aqui ele vai falando de outras distribuições. Aqui são os periódicos especificamente, então se você quiser pegar um periódico específico, você pode pegar Revista Brasileira de Medicina, Interface, a Ciência e Saúde Coletiva. As línguas, se eu quiser só em português, eu venho aqui e filtro. Então eu vou pegar só os 853 artigos que tem em português e aqui os anos de publicação. Vocês podem filtrar também pelo ano de publicação, pela área temática, onde é que está a subcategoria desses indexadores. Então tem várias formas, somente artigos de revisão, certo? Então tem várias formas de vocês filtrarem as pesquisas. Mas aí, aqui a gente entendeu, vamos lá, vamos fazer a pesquisa utilizando a estratégia dos operadores booleanos. Então aqui a gente fez educação física e saúde. Não foi isso? Pronto, vai dar os 1.081. Ok, perceba que ele já converte aqui, certo? Nos parênteses para poder fazer as pesquisas do que é educação física e depois do que dentro da educação física se discute saúde. Ok? Bom, o segundo que a gente pode ter é o OR. Perceba como isso aqui vai mudar. 1081, quando eu falei em, ok? Mas se eu vier aqui, adicionar um novo campo, vamos lá, vamos mudar por aqui. Se eu trocar por OR saúde, peraí, gente, eu errei aqui. Vamos resetar aí. Se eu vier para cá, vou colocar agora. Se eu colocar o OR, perceba que ele já foi para 1.400.000 trabalhos. Por quê? Porque é uma pesquisa expansiva. Não pegou. Não pegou. Tá dando erro, gente. Tá dando erro. Deixa eu trocar a base. Vou pro BVS. Vamos lá. Isso. Pesquisa avançada. Já vem os operadores. Vamos lá. Aqui.
educação física e saúde. Vamos pesquisar. No Lilacs, 9.353. No BVS completo, quase 50 mil. Então, percebam. No restritivo, quase 50 mil, né? Se a gente considerar toda a base do BVS, sendo quase 28 mil textos completos. Mesma condição de filtro que a gente tem aqui, pelas bases de dados, pelos assuntos, pelos tipos de estudo, pelo idioma e pelo período de publicação, ok? Isso vai ajudar bastante vocês na construção do material de fundamentação e das pesquisas que sejam bibliográficas. E se eu trocar por OR? 8.500.000, porque eu expandi de um termo e o outro para um termo ou o outro. Então, percebam como o uso adequado do operador vai impactar diretamente na quantidade de fontes que vocês vão encontrar. Ok? Então, vamos lá. Note. Então, eu quero falar de educação física, mas eu não quero falar de educação física no âmbito da saúde. Quantos eu vou ter? 11.424 trabalhos. Percebam como já diminuiu bastante, porque eu estou pegando a perspectiva da educação física fora do âmbito da saúde. Posso pegar só no âmbito educacional. Ok? Então, percebam como cada operador vai impactando na forma como a gente vai identificando, vai encontrando o material. Bom, aí lembra que eu falei da questão da aspas? Educação física, sem aspas, foi quase 50 mil. E se eu colocar a educação física entre aspas? 7 mil. Viu como... Vou fazer a mesma pesquisa aqui para vocês verem. De 49.668, a gente passa, a partir do momento que a gente coloca as aspas, então, que eu quero encontrar especificamente o termo educação física, a gente sai de 50 mil para 7.200. Então, percebam o impacto do uso do operador. A relevância de você saber quais são os termos que você quer pesquisar e selecionar bem esses trabalhos, selecionar bem os operadores e o uso desses operadores na construção da pesquisa de vocês, da estratégia de pesquisa de vocês. Vamos lá. Vamos agora para o uso dos parênteses. Então, vamos lá. Eu quero discutir educação física and no Clécio, é normal. Eu estou entregando para vocês a questão do racismo institucional, né? Educação física and educação inclusiva. Certo? Então, primeiro esse contexto, educação física e educação inclusiva, especificamente, e TEA. 2 trabalhos. Transtorno do espectro autista e práticas educativas na educação profissional, conhecimentos e necessidades dos professores em relação aos transtornos do espectro autista. Tá, mas eu coloquei muito específico. E se eu quiser fazer ao contrário? Se eu quiser colocar o TEA na educação física e deixar o conceito de educação inclusiva mais amplo. Educação inclusiva. Mais amplo. Sem ser restrito ao termo educação inclusiva. São os mesmos 2 trabalhos. Né? Então, perceba como a gente tem um ambiente mais restrito nas pesquisas quando a gente traz essa conversa para cá, tá? Então, é importante a gente ir identificando o uso adequado desses termos, a forma como a gente vai trabalhar esses termos dentro do ambiente de pesquisa das bases de dados para saber qual é o impacto. Quando eu ampliei, tirei a restrição da educação física, vieram mais 2 trabalhos. Né? Então, é importante a gente fazer o uso adequado desses operadores para poder identificar qual é o impacto deles na minha pesquisa e na localização das minhas referências bibliográficas, ok?
E aí, voltando para o nosso material, o que é que a gente vai ver aqui? A gente tem duas dicas importantes. Quando eu for buscar as minhas fontes, eu preciso observar que eu não tenho necessidade de acumular citações, certo? E resumos soltos, sem diálogo ou análise crítica. Não é quantidade necessariamente de referências, certo? Eu não preciso de muita referência para poder ter um trabalho bem estruturado. E eu não preciso, e aí é um cuidado que vocês precisam ter, eu preciso que a escrita do meu trabalho ela não seja apenas colagem dos termos dos autores, conforme não sei quem e uma citação direta. Sempre citação direta, ou poucas citações. E aí é um ponto muito importante da gente tocar com relação aos trabalhos da NUP1. Muito conteúdo que vocês trouxeram na introdução, vocês não colocaram referência. Isso é uma falha muito grave. Lembrem-se, né? No início desse tópico eu falei, se eu tive a ideia de um tema, é porque de alguma forma eu fui estimulado a discutir sobre esse tema pelo meu curso. E se o meu curso trouxe esse estímulo, é porque isso é discutido no campo da ciência. Não é uma ideia que veio da minha cabeça. E se não veio da minha cabeça, eu preciso citar o autor. Certo? Esse é um ponto muito importante para vocês reverem nos trabalhos de vocês. E aí, a segunda dica é a sustentação do modelo. É a contextualização teórica do seu problema, é essa sustentação que vai ser dada pela sua referência, certo? Que vai garantir a qualidade do teu trabalho. Então, é exigido um diálogo crítico com os autores para criar uma base que sustente o seu argumento. Né? Eu preciso ter trabalhos que dialogam com a minha proposta de pesquisa, ter fundamentação teórica que dialogue, que traga essa minha perspectiva para a realidade prática do campo, né? Para a realidade da discussão da ciência e da educação física, para que eu tenha força suficiente para o desenvolvimento e para a validação do meu trabalho. E aí, nesse sentido, é importante a gente entender que a escrita demanda uma integridade científica. Então, a gente precisa estruturar essa sequência de conteúdos. Mais uma vez, aquele funil que eu falei. Trazer o conceito base, contextualizar no campo da educação física e inserir no estado da arte, na forma como as pesquisas recentes estão trazendo a discussão temática. Mas essa estruturação, esse texto, ele tem que ter uma perspectiva de síntese do conteúdo pesquisado. Ele não pode ser uma cópia, ele não pode ser uma coxa de retalhos de várias citações, certo? Evite citações diretas empilhadas. Desculpa. Evitem estar trazendo discussões sobre conceitos como citação direta, porque dá um entendimento de que você não compreendeu o que o autor quis dizer, ou você não saberia explicar com as suas palavras o que os autores quiseram dizer sobre o tema. E aí você acaba trazendo a fala deles, para evitar falar errado. Isso dá uma sensação de incompreensão do tema que foi discutido, que está sendo apresentado no trabalho, ok? Então, é importante que vocês exercitem a paráfrase, certo? A Emily. Então, no meu calendário, eu estava com essa aula programada para hoje, certo? Aí eu não sei o que é que aconteceu, Emily. Mas, de toda forma, a gente vai estar deixando a aula disponível para vocês, para depois vocês acessarem e tirarem as dúvidas sobre o conteúdo, tá joia? Mas no meu calendário, inclusive na última aula me foi chamada a atenção sobre isso, eu abri o calendário e vi com vocês que era hoje, 23, tá joia? E aí, só seguindo aqui, né, para a gente poder concluir essa parte da fundamentação teórica. Então é importante que vocês exercitem essa paráfrase, tá certo? Essa forma de escrita onde vocês explicam o que os autores quiseram falar e trazem uma citação indireta, né? Ou, ao final do parágrafo, entre parênteses, tal qual a BNT, ou segundo tal autor, e aí você cita a fonte e traz o que é que ele quis dizer, mas não expressamente o que ele disse. Segundo o autor, é o que eu entendi do que o autor disse.
tá certo? E aí, o uso da citação, até esse modelo de citação indireta com o segundo autor, não é recomendável você usar demais. É interessante que você traga um texto construído de vários autores. E aí você traz a citação desses autores ao final do parágrafo, que vai trazer para a gente a percepção de que você compreendeu como diferentes autores discutem aquele tema e construiu uma síntese daquela informação. Ok? Bom, seguindo. Uma estratégia importante para vocês selecionarem o, a fundamentação teórica de vocês é fazer essa matriz da literatura. Então, não basta apenas ler, né? A gente precisa operar a leitura. Então, fazer uso da matriz para evitar o plágio e garantir uma análise crítica. Eu preciso selecionar o autor, o ano, qual é o conceito central, o que é que ele fala nas suas próprias palavras e qual é a conexão com o meu problema, porque se eu trago na minha matriz como ele fala, eu evito copiar. Eu tenho a referência do que eu não posso copiar. E aí a conexão é a ideia como ele responde, já é a sua paráfrase, já é a sua compreensão. Então, é interessante fazer uso dessa estratégia de uma matriz, porque ela vai facilitar para vocês na estruturação da fundamentação teórica do teu trabalho, tá? E aí, da mesma forma que a gente tem um checklist para o nosso objetivo, a gente tem um checklist também no nosso referencial. Então, tenho citações indiretas com a devida autoria para evitar o plágio? Existe um diálogo entre pelo menos dois autores diferentes em cada sessão, não é um monólogo, não estou trabalhando, não estou fundamentando meu trabalho único e exclusivamente na fala de um único autor, né? Eu estou conversando com o campo e não conversando somente com aquele autor, né? O texto obedece essa lógica de funil, da gente trazendo os conceitos base até a realidade recente da discussão, e ela está atendendo às normas da ABNT na sua estrutura, né? Isso é importante da gente estar verificando. Bom, e por fim, a gente vai estar definindo as estratégias para cumprir com esse percurso, né? Para poder cumprir com a chegada até o objetivo geral, a gente vai estar estabelecendo o método de pesquisa. Então, antes da gente discutir método, é importante a gente discutir o que é pesquisa, né? Resgatar essa discussão sobre o que é pesquisa, com alguns conceitos sobre tipos de pesquisa, para a gente poder, a partir dessa definição de qual é o tipo de pesquisa que eu vou desenvolver, eu conseguir definir, escolher melhor o método para a minha pesquisa. Então, a partir do momento que eu compreendo qual é o tipo de pesquisa que eu vou aplicar, fica mais fácil de eu selecionar o método adequado para os meus objetivos e para o meu tipo de pesquisa. Então, primeiro, pesquisa, obviamente, é um procedimento sistemático baseado em métodos e técnicas de investigação voltado à obtenção de uma nova informação ou organização das informações disponíveis sobre determinado objeto com vistas à resolução de problemas relacionados ao mesmo. Então, a gente quer resolver um problema sobre determinado campo da ciência, trazendo ou uma nova informação ou organizando a informação disponível nesse campo, através do uso de métodos e técnicas de investigação. Ok. Então, quando eu venho para uma perspectiva de tipo de pesquisa por área do conhecimento, eu vou ter as pesquisas das ciências exatas da Terra, das ciências biológicas, das engenharias, da ciência da saúde, da ciência agrária, das ciências sociais aplicadas e das ciências humanas. Então, cada uma delas com a sua caracterização, e aí depois vocês podem dar uma lida, também está disponível esse material lá no ambiente virtual para vocês, tá? Então, o que cada campo do conhecimento. Então, aqui eu estou definindo a minha área do conhecimento na qual a pesquisa está inserida. A maioria de vocês vai estar ou na área da saúde, certo? Ou na área das humanas, ciências sociais, certo? Então, é dentro dessas áreas que a gente vai estar discutindo a maioria das nossas pesquisas. Bom, por finalidade. Então, eu quero uma pesquisa básica, pura, quero ampliar o conhecimento científico sem ter uma aplicação imediata, então ela é uma pesquisa básica. Ela é uma pesquisa básica e estratégica, ela vai produzir conhecimento voltado à solução de um problema específico para as práticas futuras. Ela é uma pesquisa aplicada, direcionada a resolver um problema já da realidade prática, ela já vai ser aplicada diretamente, né? Não vou só produzir conhecimento, eu vou produzir uma intervenção direta de mudança de realidade.
É no desenvolvimento experimental, eu vou aperfeiçoar, eu vou produzir novos materiais, produtos, processos ou serviços, vou fazer o experimento direto. Então, qual é a finalidade da minha pesquisa? Qual é o objeto ou o nível de explicação que eu pretendo fazer dentro da minha pesquisa? Ela é exploratória, então eu vou buscar maior familiaridade com o tema, ela é mais flexível, ela é uma pesquisa mais inicial, explorar como o tema é discutido no campo científico. Ela é descritiva, eu quero descrever um fenômeno ou uma relação, eu quero descrever um contexto específico, a relação entre a educação inclusiva e a participação dos alunos de TEA nas aulas de educação física, é a descrição de como isso está colocado no campo e os efeitos, as estratégias, os resultados que têm sido vistos, ou uma pesquisa explicativa, vou identificar causa e efeito entre um fenômeno e uma variável. E aí perceba como a explicativa vai mais próxima de uma pesquisa experimental, de uma pesquisa aplicada, e como a descritiva exploratória vai mais uma pesquisa básica, pura ou estratégica. Então, como a definição dos meus tipos de pesquisa, eu vou conseguir correlacionar as ações, os termos, isso vai impactar diretamente nos meus objetivos, no verbo que eu vou utilizar no meu objetivo. Então, definir qual é o meu tipo de pesquisa vai ter impacto direto na forma como eu vou escrever a minha pesquisa. E, por fim, a gente vai ter a definição por método ou delineamento. Se ela é uma pesquisa bibliográfica, documental, experimental, é um ensaio clínico, é um caso controle, é uma pesquisa de CURT, é um levantamento de campo, que é survey, a aplicação de questionário, se é um estudo de caso, uma pesquisa etnográfica, uma pesquisa fenomenológica, uma grounded theory, que é um aprofundamento teórico, uma construção, discussão sistemática de coleta de dados para o aprofundamento sobre um modelo teórico, uma pesquisação, uma pesquisa mista, uma pesquisa participante ou uma pesquisa narrativa. Então, é importante eu identificar qual é o tipo de pesquisa, né, através desse delineamento, porque ele também vai ter um impacto direto. E aqui sim, pelo delineamento da pesquisa, eu vou ter um impacto direto no método. Né? É um método de pesquisa, é um delineamento, é a forma como eu vou obter as minhas informações. Então, se eu já sei qual é o meu objeto, se eu já sei qual é a minha finalidade, se eu já sei qual é a minha área do conhecimento, eu já consigo selecionar melhor qual é o meu método, qual é o delineamento de pesquisa que eu quero. Então, percebam que fazer essa progressão na identificação do teu tipo de pesquisa vai facilitar a seleção do teu método. Bom, nesse sentido, a metodologia é esse percurso e as ferramentas para cumprir com o objetivo geral. Então, é essa coerência, esse é o fio condutor, é o fio que vai unir as etapas do teu trabalho. Eu pensei sobre um tema, eu pensei sobre um problema, eu tenho uma hipótese, eu já tenho os objetivos, eu já defini os objetivos específicos, qual é o percurso que eu quero fazer para chegar lá. Agora eu estou definindo, já fundamentei a minha pesquisa, já trouxe a discussão sobre os meus conceitos gerais, sobre o conceito de campo e sobre a realidade recente. Agora eu vou definir como eu vou responder as minhas dúvidas. E aí é esse como que vai conectar todas essas informações, o teu método que vai trazer essa correlação entre problema, objetivo e procedimento. Então, o método, uma perspectiva de estratégia macro, né, o como, o percurso planejado que garante esses resultados, com rigor científico, né? Então, o percurso não baseado em achismo, mas baseado em metodologia científica e cientificidade da pesquisa e da investigação, e as técnicas que vão ser os instrumentos. Quais instrumentos eu vou me utilizar para cumprir com essa perspectiva do como acessar as informações e responder as minhas questões. As ferramentas para coleta e aferição dos resultados. Nesse sentido, é importante a gente fazer essa definição da matriz diagnóstica da nossa pesquisa. Ela é uma pesquisa quantitativa, ela é uma pesquisa qualitativa, ela é uma pesquisa exploratória, descritiva, explicativa, né? Então, definir essa matriz vai ter impacto direto no desenho que eu vou dar para o meu método, e nesse sentido, dentro dos modelos de trabalho que a gente tem para a nossa disciplina, para o nosso curso, né? Quais são os procedimentos. Então, dentro da abordagem qualitativa, como é que eu vou desenvolver uma pesquisa bibliográfica, um relato de experiência ou a intervenção.
Então, qualitativamente, eu tenho foco em significado, observação e realidade social. Então, eu vou numa pesquisa bibliográfica baseada exclusivamente em artigos e textos pré-existentes, do relato de experiência, da prática reflexiva baseada na minha vivência, e na intervenção, numa atuação direta na realidade para modificar e avaliar o desfecho, sob a minha perspectiva profissional. Né? Se for sob a perspectiva do usuário que foi impactado por ela, aí eu tenho que construir instrumentos, submeter ao conselho de ética e etc. E sob a perspectiva quantitativa, ela vai focar nos dados numéricos e estatísticos. Então, eu vou basear exclusivamente nos dados pré-existentes, mas qual é a diferença da pesquisa bibliográfica? Qualitativamente, eu vou fazer uma análise dos significados, quais são as formas como os trabalhos discutem o tema, né? Como eles apresentam as discussões sobre o meu tema, como os conceitos são abordados, como o impacto dessas intervenções são compreendidos, né? Como a maioria dos alunos ou dos professores impactados por essas intervenções representaram a sua percepção, né? Já no quantitativo, eu vou diretamente para o número. Então, qual foi o percentual de mudança, pré-teste e pós-teste? Qual foi o impacto daquela intervenção? Qual foi o efeito prático daquela intervenção, não sob a perspectiva do impactado, mas sobre a estatística, o resultado mensurável. Então, essa é a grande diferença na pesquisa bibliográfica. No relato de experiência, a mesma situação. No quantitativo, eu vou relatar os números gerados através da vivência. Então, se eu estou relatando como foi a minha vivência dentro daquele ambiente, eu vou trazer, por exemplo, quais foram os números e os impactos dos números da minha intervenção dentro da prática profissional. Dentro da minha vivência, a partir do momento que eu cheguei, como que os números, que os impactos, que as ações mensuráveis dentro do meu ambiente de vivência de estágio se alteraram, se desenvolveram dentro dessa perspectiva. E como isso se correlaciona com os números discutidos no campo, né? Como isso se correlaciona com os resultados encontrados nas pesquisas quantitativas, certo? Diferente do relato de experiência qualitativa, onde eu vou fazer uma perspectiva mais reflexiva sobre vivências, sobre percepção de impacto de vivência, certo? Enquanto na quantitativa eu vou tentar converter isso em resultado mensurável, e como esses resultados mensuráveis percebidos pelo sujeito, eles se correlacionam com os resultados mensuráveis apresentados pelas pesquisas, né, pelas referências, diferente do qualitativo, que eu vou ter essa correlação mais subjetiva, essa avaliação mais subjetiva de impacto, né, dentro de uma vivência reflexiva, como eu senti que isso impactou para mim na minha formação, na minha condição como sujeito em processo formativo. Tá? E a intervenção é uma atuação direta, né, como eu disse, só que na perspectiva quantitativa você vai fazer uma pré-teste e um pós-teste. O que era antes, como está depois, em números. Na qualitativa você vai fazer uma análise de impacto subjetivo. Vivências, percepções, participações, não necessariamente em número, mas qualitativamente. Certo? Essas são as grandes distinções. E aí é importante para esses 3 modelos de trabalho que a gente tem, entender quais são as 3 ferramentas de coleta. O diário de campo, que é esse diário de bordo reflexivo, onde você vai estar relatando as vivências, então o diário de pesquisa, o diário de campo, o processo de escrita das vivências vão auxiliar principalmente nos relatos de experiência e também nos relatos de intervenção. A análise documental, que é a extração de dados de projetos de lei, de PPP, de documento de escola ou das próprias referências bibliográficas que vocês buscarem, certo? Que são as pesquisas em base de dados. E a observação, que é o uso dos sentidos nessa perspectiva, também no diário de campo, mas sobre o olhar da intervenção, uma observação participante de um processo de construção de uma disciplina, onde você vai trazer o seu relato sobre o impacto da intervenção no ambiente daquela aula, no ambiente daquela turma. Então, a observação, principalmente para esses estudos de campo, é uma das ferramentas de coleta mais utilizadas. E na maioria das pesquisas que a gente tem,
a gente acaba utilizando a ferramenta da observação como parte do processo de uma coleta mais aprofundada. Bom, então, qual é o checklist para saber se a minha metodologia está adequada? O meu método, ele responde diretamente aos meus objetivos específicos. Então, com o método selecionado, eu consigo cumprir com os objetivos definidos. A minha abordagem, quali ou quantitativa, ela está claramente justificada? Ela realmente é compatível com o meu tipo de pesquisa, com os meus objetivos de pesquisa? Se justifica fazer uma pesquisa dentro dessa proposta de abordagem? Os procedimentos técnicos estão definidos? É relato? É revisão? Qual é a ferramenta de coleta? Né? Quais são as estratégias de pesquisa que eu vou utilizar? Quais são as estratégias de análise do conteúdo que eu vou coletar, que eu decidi me utilizar, porque isso também é importante no método de vocês. Vocês vão definir como vocês vão analisar o material recolhido. Então é importante ter essa técnica prevista no método, certo? E a minha pesquisa, ela respeita o sistema CEP-CONEP, ela tem necessidade de participação de pessoas na coleta dos dados, ela respeita essa dignidade, ela está atendendo, submetida com o instrumento definido, etc. E aí é um ponto a ser observado dentro do prazo que vocês têm. O limite de prazo de vocês impacta muito nessa questão de definição de método, principalmente sobre a necessidade de submeter ao Conselho de Ética ou não. Tá? Bom, nesse sentido, né, para fechar a aula sobre o conteúdo, o que é que a gente precisa compreender? Que objetivos específicos, referencial teórico e metodologia, assim como as outras etapas que estiveram no projeto básico, elas são interdependentes. Aqui, vamos mais dois lá. Então, os nossos as diferentes etapas do nosso trabalho, elas são interdependentes, certo? Se você altera uma das partes, as outras necessariamente vão precisar ser reajustadas, ok? Então, se você alterar o teu referencial teórico, o teu problema, vocês vão acabar tendo um impacto direto no trabalho de vocês em relação ao método. Eu mudei o meu referencial teórico, eu vou ter que ver se o método ainda está compatível com a discussão do campo sobre o meu tema. Eu mudei o meu objetivo, eu tenho que rever o meu método para saber se ele ainda atende ao cumprimento desses objetivos. Eu vou ter que ver se o meu referencial teórico faz a discussão adequada sobre o que eu pretendo investigar. Então, sempre que eu mudar qualquer um desses pontos, ou os outros pontos anteriores, obviamente, o meu tema, o meu problema de pesquisa, o meu objetivo geral, qualquer etapa do projeto que eu alterar, vai impactar diretamente nas outras partes. E eu vou ter que fazer esse ajuste das outras partes. Certo? Então, é importante ter essa compreensão, é importante ter essa percepção de que existe uma correlação direta. Se eu alterar a estrutura do meu trabalho, em qualquer um dos seus pontos, eu vou precisar revisar a estrutura de todos os outros para que ele mantenha a coerência. Né? Ele seja coerente, ele seja coeso. Então, é essencial que a gente tenha essa percepção. E aí, mais uma vez, né? Os objetivos específicos vão trazer o que medir, a metodologia vai trazer o como, e o referencial teórico vai ser a base, né? Vai ser o embasamento, vai ser a fundamentação desse estudo como um todo, do porquê, de como o tema está sendo tratado, de como a gente vai pesquisar, então o impacto na metodologia, quais são os conceitos bases, né? A forma como o campo discute vai impactar diretamente qual é o meu objetivo, então essa interdependência é importante a gente entender. Tá? Esse é um ponto muito importante. Qualquer alteração que vocês fizerem, é necessário compreender como isso vai impactar nas outras partes do trabalho. Tá certo? Bom, e aí, numa síntese final, qual é a estrutura lógica que a gente tem para o nosso TCC? Tá? A estrutura lógica do nosso trabalho é que você parte de um problema, então eu tenho uma dúvida sobre o meu campo. Eu acredito, eu tenho um questionamento sobre como tal condição funciona dentro do campo da educação física, da licenciatura nesse campo. Então, a partir dessa minha dúvida, desse meu problema, eu vou conseguir definir
No objetivo geral, eu tenho uma dúvida. Eu quero responder essa minha dúvida. Eu acredito que a resposta, que é a minha hipótese, é tal. Então, para responder, eu preciso saber isso, né? E aí, esse isso é o meu objetivo geral. É o meu destino. É onde eu quero chegar. O meu problema, a minha dúvida, define o meu destino. Onde eu quero chegar para responder essa dúvida. O meu objetivo geral, ele vai ser esmiuçado, ele é quebrado, né? Ele é repartido em diversas etapas. Eu preciso planejar etapas distintas para que cada uma responda a uma parte deste grande questionamento, deste grande problema. Então, as etapas necessárias para eu conseguir responder e atingir o meu objetivo geral. Então, eu vou construir, desmembrar o meu objetivo geral em objetivos específicos. Esses objetivos eles vão ser sustentados pelo referencial teórico, porque é o meu referencial quem vai me definir como esses conceitos básicos do meu problema são abordados, como a educação física compreende essa discussão e esse meu problema, e como está sendo discutido recentemente essa proposta. Qual é o campo, qual é a situação atual da minha discussão do meu problema no campo da educação física e licenciatura. Então, o referencial teórico ele vai afunilar e sustentar a relevância da minha pesquisa. A partir dessa sustentação, certo? Todos esses questionamentos e todas essas etapas vão ser respondidas através da aplicação do método. É a minha ferramenta, minha estratégia para resolução e resposta aos problemas anteriores. Então, na minha metodologia, eu vou definir o como eu vou pesquisar, quais as estratégias que eu vou me utilizar para pesquisar e para analisar os dados, chegando assim nas respostas a todos esses questionamentos anteriores. Então, é importante a gente entender que é um fluxo, é uma sequência, é uma condição inerente e interdependente. Qualquer alteração na estrutura inicial, né, vai ter um impacto direto no decorrer das próximas etapas, né, na continuidade da pesquisa. Então, é muito importante ter essa compreensão de que existe uma sequência lógica interdependente entre esses pontos. Então, se eu altero o problema, muda o método. Se você exclui um objetivo específico, a técnica de coleta precisa estar atrelada, precisa estar visto se ainda vai precisar daquilo ou não, se ela vai ser mantida, se ela não vai ser mantida. Então, qualquer alteração nessa estrutura tem um impacto direto na necessidade de reajuste dessa estrutura lógica, certo? Essa interdependência, ela vai ser entre todos os pontos da pesquisa. Bom, e aí a gente entra na segunda parte da aula de hoje, tá? Que eu acredito que, infelizmente, a gente teve um probleminha com relação a, ao calendário, e aí isso acabou atrapalhando a presença de vocês na aula de hoje, tá? E esse tema eu queria ter discutido com vocês, porque, enfim, para mim era muito importante que a gente tivesse essa possibilidade de estar discutindo esse tema, tá? Eu vou só compartilhar aqui, gente, para poder ficar claro para vocês, tá? No calendário que está na nossa disciplina, está aqui, ó, maio de 26, tá? Dia 23, de 10 a meio-dia, é a segunda aula de TCC2, ok? Então, por isso que a gente está tendo aula agora, acabou tendo um probleminha, acabou tendo esse problema da gente estar com duas disciplinas ao mesmo tempo, mas é importante só deixar registrado isso, tá? Para poder vocês passarem depois por aqui, a gente tem a oportunidade de estar conversando sobre isso, mas era um ponto que eu queria apresentar para vocês, que eu acho que vai ser muito relevante. Então, deixo a minha caixa de mensagens, né, o chat, disponível para vocês para a gente estar conversando sobre isso, tá? Ai, desculpa, veio faltando a informação aqui. Deixa eu só ajustar isso aqui para vocês, tá? Sobre as reavaliações e a NUP2, tá, gente? O que é que acontece? Como eu já tinha dito, a ideia é que a gente tenha, nessa NUP2, uma reconfiguração da composição da nota, tá certo?
Então, o, a proposta é que a gente tenha, a partir de agora, as atividades formativas como parte da composição da nota geral, certo? Da nossa NUP2. Como assim, professor? Vamos lá. A ideia é que vocês vão, diferente do que a gente teve na primeira metade da disciplina, onde a gente só precisou apresentar a NUP, certo? E as atividades formativas elas não foram obrigatórias. Aqui, para a gente conseguir ter uma resposta melhor, a gente está colocando as atividades formativas como parte obrigatória da disciplina, tá? Por quê? Porque a gente sentiu que teve muito impacto a ausência, tá, da realização das atividades formativas na, na resposta dos trabalhos da NUP1, certo? Então, por exemplo, para a gente ficou muito claro que os grupos que não responderam às atividades formativas tiveram dificuldade na entrega dos trabalhos da NUP, certo? Teve muito trabalho muito próximo de 7, 7,5, teve muito trabalho, grande parte, mais de 90%, eu diria, com necessidade de ajuste de estrutura, de acordo com as normas da ABNT, de citação direta e indireta, de acordo com as normas da ABNT. Então, a gente sentiu com dificuldade para a elaboração do, da introdução, da discussão e sequenciadas dos conceitos, desse funil que eu falei aqui, que também foi apresentado lá, como funil na estruturação da introdução. Né? Então, a gente sentiu na apresentação de vocês da NUP1 que quem não acompanhou, quem não tinha experiência no trabalho acadêmico anterior de uma outra graduação e quem não acompanhou as atividades formativas teve muita dificuldade para responder à, à avaliação, ao trabalho de entrega do projeto básico no final da unidade 1. Então, qual é a proposta da gente para essa segunda metade da disciplina, tá? A proposta é que vocês tenham a segunda avaliação com peso 4 para a resposta às atividades formativas e peso 6 para o projeto estruturado. Certo? Então, 6 décimos da nota é o projeto final, 4 décimos da nota é o projeto, é a resposta às atividades. Ok? Então, é necessário que vocês compreendam isso, que a partir de agora a composição da nota. Só um instante, viu, gente?
Desculpa, pessoal, foi uma emergênciazinha familiar. Tá, voltando. Então, a composição da nota da NUP2 vai ser peso 4 para as atividades formativas, peso 6 para o projeto estruturado. Então, é obrigatório a todos os alunos responder às atividades formativas. Qual é o prazo, professor? O mesmo prazo até o final do curso. Já estão abertas, o material já está disponível no e-book, já está o material disponível no conteúdo, tanto da unidade 1, porque as mesmas fontes da unidade 1 são para a unidade 2, quanto o que é especificamente para a unidade 2. Já está disponível como material didático e material complementar, certo? Para vocês responderem a essas 3 atividades, até o final do curso, no mesmo prazo de entrega do projeto estruturado, ok? Então, respondam, a gente já tem esse alinhamento que nas atividades formativas o feedback vai ser dado pelo tutor de referência de cada polo, ok? E aí o tutor de referência ele vai dar o feedback, vocês vão ter a possibilidade de 3 postagens, correções dessas postagens, certo? Para a gente poder chegar no melhor texto possível para que vocês entreguem o projeto estruturado ao final. E aí, gente, não se preocupem com relação à nota nesse momento. Não é objetivo da disciplina reprovar vocês, tá certo? Lembre-se que TCC ele vai ser entregue na disciplina do semestre que vem, tá certo? O objetivo dessa disciplina é fazer com que vocês saiam daqui com a melhor estrutura possível de um projeto para que ele seja viável a ser realizado no próximo semestre e vocês concluam o curso de vocês. Então, a gente quer que vocês realizem as atividades para que a gente possa estar acompanhando o trabalho de vocês, dando o feedback necessário e entregando o melhor trabalho possível para o orientador que vai estar com vocês no próximo semestre. Tá certo? Então, é muito importante que vocês realizem essas atividades formativas para poder a gente estar auxiliando na estruturação do trabalho ao máximo possível. Tá certo? E aí, para isso, a gente entendeu que, em comum acordo com a coordenação, fazia-se necessário que essas atividades entrassem como parte da composição da nota. Tá joia? Então, no web diário de vocês, a composição geral da nota vai ser 4, peso 4 para as atividades formativas, peso 6 para o projeto. Lembrando que na composição final da nota, a NUP tem peso 8, a gamificação tem peso 2. Então, desses 10 pontos, né, desses 8 pontos da NUP, a gente vai estar com esses pesos compartilhados. Mais 2 pontos que é da gamificação. Tá? E sobre as reavaliações, como é que vai ficar? Bom, sobre reavaliação. Para os grupos que tiveram nota abaixo de 7, né, para quem ficou com nota abaixo de 7, que é a média, a pessoa do grupo, porque às vezes você pode ter tido na gamificação uma pessoa que passou e outra que não passou, sendo do mesmo grupo, certo? Então, caso você seja de um grupo e teve uma nota abaixo da média, qual é a orientação? Para a NUP 1, você já realiza a reavaliação. Que a ideia da gente é já aproveitar esse movimento para corrigir o que foi solicitado no feedback para o trabalho de vocês. Ok? Então, a gente vai reabrir nos próximos dias, com o mesmo prazo até o final da disciplina, as atividades formativas da unidade 1. E a resposta a essas atividades formativas é que vão compor a nota da reavaliação de vocês. Então, alunos que estão em grupos com nota abaixo da média devem reapresentar as atividades formativas da unidade 1 em correção ao trabalho da NUP, certo? Quais foram os pontos que foram recomendados de serem corrigidos na NUP da tua equipe? Você vai reapresentar, você vai reapresentar nas atividades formativas da unidade 1, ok? Aos alunos que apresentaram trabalho individual e ficaram com nota abaixo da média, esses deverão compor dupla ou grupo e apresentar as correções do trabalho escolhido nas atividades formativas da NUP 1. Se o seu trabalho foi aprovado, teve nota mais do que a média, você vai, infelizmente, vai ter que entrar em uma dupla ou em um grupo
mas não precisa reapresentar as correções de trabalho, porque você já teve nota de aprovação. Mas se você tem o trabalho de individual que não foi aprovado, você vai acessar a plataforma e reapresentar, certo? O trabalho escolhido para ser conduzido pelo grupo ou pela dupla, vai colocar as correções dadas com base na orientação do feedback. Então, eu tenho o meu trabalho, entrei para uma dupla, a gente decidiu fazer o trabalho do colega, eu tenho nota baixa, eu vou pegar as considerações do trabalho do colega e vou reapresentar corrigido na atividade formativa da unidade 1, informando que é o trabalho meu com o colega. Então é muito importante identificar qual é o trabalho que vocês estão apresentando as correções para a gente poder identificar lá no feedback qual é a condição, se está melhor, se não está, se está adequado, se não está adequado, dentro do contexto geral do trabalho. Ok? E para a NUP 2, a gente vai fazer o mesmo sistema. Quem obtiver média abaixo da nota de corte na NUP 2, a gente vai reabrir, durante o período de reavaliação, as atividades formativas da unidade 2, para que você faça a reapresentação e as correções em 3 tentativas, com a orientação e o apoio da meu apoio enquanto professor formador e da tutoria da disciplina. Ok? Então, são essas as condições estabelecidas para a NUP 2, para a reavaliação, para a forma como a gente vai fazer a composição das notas dessa segunda unidade. Ok, pessoal? Bom, se a gente não tiver nenhuma dúvida, eu vou encerrar a gravação e vou concluir a aula, tá certo? Só lembrando, vai ficar disponível para vocês e qualquer dúvida podem falar com a gente pela plataforma que a gente vai estar respondendo todas as dúvidas. Ok? Bom, então é isso. Vou ficar aguardando a postagem das atividades e o contato de vocês pela plataforma. Assim que tiver disponível, eu faço a postagem dessa aula gravada lá na plataforma para vocês poderem acessar, porque eu entendo que vai ser muito importante que depois que vocês acessarem vão surgir algumas tantas dúvidas, tá certo? Então, até mais. Vou estar encerrando aqui a gravação e a aula e estou aguardando vocês lá na plataforma. Tchau, tchau.